estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Está em vigência a Lei Federal número 12.846, nomeada Lei Anticorrupção, que dispõe sobre responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos de corrupção contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Para analisar o tema, convidamos o promotor de justiça Vinícius de Melo Lima. Doutor Vinícius, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Muito obrigado, Marco. Bom dia aos que prestigiam o programa Conhecendo o Ministério Público. O que muda, doutor Vinícius, a partir de agora, com a Lei Anticorrupção? Veja, é interessante frisar que a Lei 12.846 de 2013, ela traz importantes inovações no cenário jurídico pátrio, em especial a responsabilidade objetiva das pessoas coletivas, e também essa responsabilização independe da responsabilização das pessoas naturais. Nós tínhamos na jurisprudência, em matéria de improbidade administrativa, em matéria de crimes ambientais, a necessidade sempre de se estabelecer um concurso necessário entre a pessoa coletiva, infratora, e as pessoas naturais. Aqui não. Aqui o legislador avança, estabelecendo, além da responsabilidade objetiva das pessoas coletivas, ou seja, independentemente da culpa, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a possibilidade de o Ministério Público, em sede de ação civil pública, promover a responsabilização das pessoas coletivas, independentemente das pessoas naturais. Agora, para deixar bem claro, a ideia dessa lei é punir, digamos assim, pessoas jurídicas que atentarem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro. Exatamente. O mote da nova legislação é justamente estabelecer a punição de pessoas coletivas que estejam envolvidas em esquemas de corrupção, fraudes em contratos administrativos, licitações, ou que dificultem a investigação por parte dos órgãos que são os responsáveis pela apuração, tanto na esfera administrativa ou judicial. O senhor, que é um estudioso nessa área, entende que essa lei veio suprir uma lacuna dentro da nossa legislação? Eu penso que sim, Marco, porque nós tínhamos de início a Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, uma lei muito importante que é aplicada no dia a dia do Ministério Público. Na sequência, a Lei de Licitações, a Lei 8.666 de 93, que estabeleceu os crimes licitatórios a partir dos artigos 89 e seguintes, mas de alguma maneira houve a necessidade do avanço legislativo, porque tanto a Lei de Improbidade Administrativa quanto a Lei de Licitações estão escoradas na teoria da culpa, ou seja, há necessidade da comprovação do elemento subjetivo, seja o dolo, seja a culpa, nas hipóteses que a legislação estabelece. A Lei 12.846 de 2013 avança e, para além da necessidade de comprovação do elemento subjetivo, não há necessidade dessa comprovação, basta então a prova do dano, do nexo de causalidade, e ela também prevê várias medidas de incentivo a que as empresas, as pessoas coletivas, criem mecanismos de fiscalização dos auditores, mecanismos que se chama de compliance, programas de compliance, de cumprimento de metas, de cumprimento de rotinas de fiscalização para que as patologias corruptivas sejam brecadas, sejam prevenidas. Agora, dentro dessa matéria que nós estamos abordando, o Código Penal, ele, digamos assim, ele impõe penalidades só para pessoas físicas, afastando as pessoas jurídicas dessa matéria. Essa é uma questão bem interessante que tu apresentas, porque a legislação penal, diferentemente de outros países como Portugal, por exemplo, que já admite a responsabilidade penal das pessoas coletivas nos crimes,
em geral, no Brasil nós temos alguma resistência ainda legislativa acerca desse tema, e nós temos a responsabilidade penal das pessoas jurídicas apenas nos crimes ambientais. E ainda houve uma jurisprudência até então muito resistente no tocante à responsabilidade autônoma por crime ambiental da pessoa coletiva, ou seja, se afirmava a tese do concurso necessário para a responsabilização de uma grande empresa poluidora do meio ambiente, que lançou resíduos sólidos, enfim, poluentes, causando degradações e inúmeros ilícitos criminais ao meio ambiente. Há necessidade de nós identificarmos dentro da pessoa coletiva quem são os dirigentes, ou seja, toda uma pesquisa em torno dos atos constitutivos, seja do contrato social ou do estatuto da pessoa coletiva, para identificar, e mais, a complexidade aumenta porque em grandes conglomerados empresariais as decisões muitas vezes são tomadas pelos órgãos colegiados, e situações de decisões tomadas internamente no âmbito da pessoa coletiva nem sempre são unânimes, são decisões tomadas muitas vezes por maioria. E aí a complicação, como nós vamos estabelecer a responsabilidade penal dos órgãos colegiados das pessoas coletivas? E aí houve um avanço na jurisprudência, como se depreende de alguns arrestos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estabelecendo então a possibilidade de nós buscarmos a responsabilidade penal das pessoas coletivas, independentemente da identificação das pessoas naturais. E diante desse quadro, então, dessa dissidência pretoriana, é que o legislador, na Lei 12.846, procura avançar, estabelecendo, então, um sistema de direito administrativo sancionador e direito civil patrimonial para que nós tenhamos uma resposta mais efetiva em matéria de punição das pessoas coletivas. E vale dizer que as punições vão de multa, passando pela publicação da decisão condenatória, até mesmo a dissolução compulsória da pessoa coletiva, que é uma espécie de sentença de extinção do ente coletivo. O senhor tocou agora há pouco na lei da improbidade administrativa. Eu recordo que em 1992 ela foi muito bem recebida pelo Ministério Público. Até hoje, muitas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa são ajuizadas. Ela é conhecida também como a lei do colarinho branco, só que ela é voltada mais aos atos de improbidade dos agentes públicos. As pessoas jurídicas dependem de alguns fatores para serem responsabilizadas, é isso? Exato. Tanto é verdade que a Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, prevê a figura do terceiro. Então, a responsabilidade, para além do agente público, que a lei se dirige principalmente à figura do agente público, a responsabilidade, eventualmente, de pessoas naturais ou pessoas coletivas, enquadram-se na figura do terceiro. Então, percebe-se que o mote era efetivamente direcionar a punição para os agentes públicos. A figura do agente público é necessária, então, para estabelecer uma punição das pessoas naturais, das pessoas coletivas em matéria de improbidade administrativa. E ainda escorada na teoria da culpa. E diante de toda essa dissidência pretoriana acerca das sanções previstas nos artigos 9º, ou seja, em se tratando de enriquecimento ilícito, o artigo 10, prejuízo ao erário, e o artigo 11, violação dos princípios da administração pública. Mas as sanções previstas para essas tipologias, tanto do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11, dependem necessariamente da comprovação do elemento subjetivo, ou dolo ou a culpa. Já na Lei 12.846 de 2013, não. Basta a prova do dano e do nexo de causalidade. E aí, então, se evitam alegações, por exemplo, por parte de pessoas coletivas que venham responder processos, no sentido, bom, essa foi uma decisão de um dirigente nosso, nós já tomamos uma decisão interna de afastá-lo, essa foi uma decisão de uma determinada pessoa do órgão colegiado, ou seja, no sentido, então, de buscar a ineficácia da legislação. Então, o legislador, ele sabiamente procurou estabelecer que a responsabilidade
independe de culpa. Isso no que toca às pessoas coletivas. Por óbvio que em matéria de responsabilização dos dirigentes das pessoas coletivas, aí sim, nós temos que comprovar o elemento subjetivo. Nós temos ainda, que é importante, a lei das licitações, que pega aí os procedimentos licitatórios, atos cometidos principalmente em contratos. Contratos administrativos, Isso. Fraudes em licitações, sim, a lei de licitações. Eu penso que o novel diploma, a lei 12.846, ela estabelece um diálogo de fontes que, na verdade, veio pela pena da professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em um estudo do professor alemão Eric Jaime. Mas a teoria do diálogo das fontes, pela versão original do professor Eric Jaime, estava mais voltada para a esfera jurídico-privada. Aqui é um avanço, pelo que me parece, um diálogo de fontes entre a lei anticorrupção, a lei de improbidade administrativa e a lei de licitações, conferindo ao Ministério Público um manancial legislativo adequado o suficiente para o processamento das pessoas coletivas infratoras e que causem lesividade, então, à administração pública. Agora, pelo que eu sinto e leio, há um certo nervosismo, assim, digamos, das empresas, há uma corrida delas para se adequarem à nova lei anticorrupção. Exato, a preocupação deriva justamente porque há o risco da incidência das sanções, né, tanto na esfera civil patrimonial quanto na esfera do direito administrativo sancionador. Então, na esfera administrativa, principalmente, nós temos uma multa que vai de 0,1% até 20% do faturamento bruto da pessoa coletiva, passando também pela publicação da decisão condenatória do órgão administrativo. Já na esfera civil, é importante destacar que a lei prevê um protagonismo do Ministério Público e das demais entidades legitimadas para a propositura da ação civil pública de responsabilização das pessoas coletivas que seguem o rito da Lei 7.347, de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, estabelecendo, então, várias sanções que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Sanções essas, como dito anteriormente, que vão desde uma multa até 20% do faturamento da pessoa coletiva, faturamento bruto, passando pela possibilidade de perdimento de bens, pela interdição parcial das atividades e até mesmo, que é a medida mais drástica, né, a possibilidade de dissolução compulsória da pessoa coletiva. Agora o senhor disse uma coisa muito importante também, que a lei anticorrupção, ela pega a questão da responsabilidade objetiva das pessoas coletivas. Responsabilidade objetiva, veja, Marco, o avanço legislativo nessa matéria, porque quem milita nessa área de defesa comunitária, de combate à improbidade administrativa, muitas vezes se depara com a necessidade de comprovação do elemento subjetivo, principalmente quando se estabelecia até então um concurso necessário entre a pessoa coletiva e a pessoa natural, ou seja, a necessidade da comprovação do elemento subjetivo, seja o dolo, seja a culpa. Até a jurisprudência em matéria de improbidade administrativa, ela é muito firme no sentido da comprovação da desonestidade do agente público, ou seja, é uma lei que mira o foco principalmente para a figura do agente público envolvido em esquemas de corrupção, o que é muito positivo. Mas o avanço, e aqui é digno de nota, da Lei 12.846, é justamente a prescindibilidade, a dispensabilidade da comprovação do dolo culpa, em se tratando do ente coletivo. Basta, então, a comprovação do nexo de causalidade do dano, da lesividade à administração pública, que essa pessoa coletiva infratora tenha praticado atos lesivos à administração pública, lesivos aos princípios da administração pública e às convenções internacionais. Nós temos a Convenção de Mérida, de 2003, a Convenção Anticorrupção, que estabelece também uma série de diretrizes e que foi recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Agora, para termos um efeito significativo em todo o Brasil, é preciso que os estados regulamentem esse novo texto. É importante que os estados também contribuam no sentido de que as leis estaduais regulamentem, estabeleçam a possibilidade de marcos anticorrupção
nos estados, até porque nós trabalhamos com empresas, muitas vezes com sedes situadas regionalmente. Então, nós temos que estabelecer um tratamento uniforme, e a Lei 12.846 estabeleceu pautas gerais. É uma lei muito positiva nesse sentido, e ela tem eficácia plena, independentemente de regulamentação. Mas, por sua vez, o fato de os estados também aderirem a essa pauta estratégica nacional só vem a somar no enfrentamento desse grande tema que é o controle da corrupção no Brasil. O senhor já deu uma pincelada sobre as multas, mas elas são realmente pesadas para quem oferece ou paga propina? Sem dúvida, as multas são muito pesadas e vão até 20% do faturamento bruto das pessoas coletivas. Houve um veto muito interessante nessa matéria, porque inicialmente a proposta legislativa era estabelecer a multa até o prejuízo causado ao erário. Mas, para além do prejuízo, esse veto foi muito positivo porque vinculou ao próprio faturamento da pessoa coletiva, que por vezes é superior ao prejuízo que essa pessoa causou. Então, claro que a jurisprudência vai sedimentar esse novel diploma, vão surgir muitas teses importantes e que, sem dúvida alguma, o Poder Judiciário aplicará coerentemente a Lei 12.846, dentro, então, da necessidade de se estabelecer um controle à corrupção e, acima de tudo, a validade e a eficácia ao princípio da moralidade administrativa, que na atual quadra da civilização brasileira tem sido muito arrostado, tem sido muito arranhado por inúmeros eventos corruptivos de conhecimento público. Me parece também que essa nova lei traz também um incentivo, né, à delação, a quem colabora com a justiça. Exato, não. A Lei 12.846 de 2013 prevê a figura dos acordos de leniência, ou seja, a possibilidade de que as pessoas coletivas infratoras envolvidas em processos de corrupção contribuam com as autoridades administrativas para o esclarecimento dos fatos e a apuração das devidas responsabilidades. Além disso, no juízo de gradação das sanções, nós temos lá a possibilidade de levar em conta os programas internos de compliance, os programas internos das pessoas coletivas envolvidas em processos administrativos ou judiciais de responsabilização, programas esses voltados ao estabelecimento de controles internos, de boas práticas, da eticidade no âmbito das pessoas coletivas. Um código de boas condutas, que isso é levado em conta pelo legislador na gradação das sanções. O importante é que, a partir de agora, o promotor, quando investigar um caso de corrupção, ele terá um pacote de normas. Ele terá a lei das licitações, ele terá a lei da improbidade administrativa e ele terá também a lei anticorrupção, quer dizer, vai fechar tudo. Na investigação não entra só o agente público que comete, né, o ato de improbidade, de corrupção, né? Entra também a pessoa jurídica. Exatamente, é muito bem apanhada essa questão, porque com a Lei 12.846 nós podemos dizer que contamos hoje no ordenamento jurídico com uma espécie de microsistema de tutela coletiva e controle da corrupção. Então, a necessidade cada vez mais presente de estabelecer um diálogo de fontes, tanto com a utilização da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Licitações e agora a Lei Anticorrupção, só vem a destacar ainda mais a importância da participação do Ministério Público e dos demais entes legitimados, a fim de dar uma resposta à sociedade nessa matéria. Falando em resposta, isso foi uma resposta principalmente às manifestações de junho, que exigiam, né, uma lei, um controle sobre a corrupção. E agora nós temos, está por vir, está quase chegando, a Copa do Mundo. Então essa lei ela vai ter uma utilidade muito grande
para o Ministério Público. Sem dúvida nenhuma. Existe uma obra até chamada Capitalismo de Laços, do Sérgio Lazzarini, onde ele aborda eventuais estratégias adotadas por partidos políticos, por empresas, sempre numa pauta de interesses comuns, ou seja, os laços que o autor refere não são os laços de família, são os laços que decorrem de pretensões comuns, de interesses comuns. E aí nós nos reportamos então a Habermas, quando ele fala que os dois principais elementos comunicativos são o poder e o dinheiro, numa pauta de racionalidade estratégica, ou seja, a ligação do poder e o dinheiro nos remete também à obra de Raimundo Faoro, quando ele fala que o Estado é patrimonial e estamental. Patrimonial no seu conteúdo, estamental na sua estrutura. Então, a Lei 12.846 de 2013, ela é um diploma que tem que ser muito bem interpretado para que a sua aplicação seja ótima nos casos concretos, sobretudo com as proximidades aí dos festejos da Copa do Mundo, e também é um diploma que trata, como nós já assentamos, das sanções, e sanções essas que têm que merecer o adequado juízo de gradação pela autoridade judiciária. Mas é interessante frisar também que o contexto, como tu bem apanhaste, da lei anticorrupção decorre dos movimentos sociais, sem dúvida alguma. Os movimentos sociais, de junho de 2013, eles estabelecem uma pauta de democracia participativa. Para além da representação política, que por vezes é viciada em determinados contextos, a democratização participativa, participação da comunidade, que junto ao Congresso Nacional e o Ministério Público, foi a responsável pela derrubada da PEC 37, a malfadada PEC da impunidade. A comunidade bradou e o Congresso Nacional buscou então atender a esse anseio com a edição da Lei 12.846, que tenho plena certeza que será aplicada com vigor, com intensidade pelos membros do Ministério Público no cenário brasileiro. Para fecharmos, algum dia o senhor sentiu falta de uma lei como essa? Eu penso que sim. Eu penso que, diante da dissidência pretoriana, houve a necessidade de um avanço legislativo nessa matéria, porque inúmeros casos que nós atuamos na experiência forense referem-se a ilícitos corruptivos, onde a administração pública se pauta por determinadas práticas corruptivas, contando com o apoio de determinados grupos empresariais, às vezes até de determinados partidos políticos, e o fato de nós estarmos atrelados sempre à comprovação do elemento subjetivo, e ainda mais o concurso necessário entre as pessoas naturais, que por vezes são órgãos colegiados, e pessoas coletivas, acabava afastando, retirando a eficácia do controle da corrupção. Então, essa legislação, essa nova lei 12.846, ela veio somar, estabelecendo então um microsistema de tutela coletiva, e que o Ministério Público, sem sombra de dúvidas, já é um dos principais autores das ações de improbidade administrativa, sem sombra de dúvidas também será protagonista nessa matéria. Ok, promotor de justiça Vinícius de Melo Lima, mais uma vez, que é promotor, não disse ainda, mas digo agora, promotor da comarca de Torres, né? Nossa linda praia gaúcha. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Marco, a tua generosidade em me fazer esse convite, e quero então estender os cumprimentos aos membros do Ministério Público Brasileiro e a toda a comunidade que nos assiste nesse momento. Muito obrigado. Ok, obrigado também. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público.
Até lá!